Os assuntos que marcam as discussões do dia a dia. Na Som Maior Antena 1, a opinião das 8. Oferecimento Santec Resíduos, Aterro Industrial e Sanitário, RF Sul Caminhões, seu concessionário Volkswagen Caminhões e Ônibus, e Royal Criciúma Hotel, conforto para grandes negócios, foi 3045-2001. E depois do Lúcio Pachter, que hoje é quinta-feira, dia de ouvir o Lúcio Pachter, depois da opinião do Lúcio, vai cantar de novo a Fernanda Marques, cantando Dani Carlos. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Adelor. Onde é que você está hoje, Lúcio Pachter? Hoje estou no Piauí, tentando chegar a São Luís do Maranhão. Como está hoje? Mas está muito complicado, viu, Adelor? Os aviões estão parados aí nos aeroportos. Está complicado chegar até lá. Adelor? Sim. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uns assuntos que eu tratei com o pessoal na Universidade do Pantanal, lá em Dourados, certo. Mato Grosso do Sul. Estive lá na segunda-feira e conversei muito com os padres que estavam presentes na palestra, os professores, os alunos. E especificamente um ponto a gente conversou muito, que é sobre os grandes chavões que colocam muitas pessoas no cabresto das ideias e a repercussão que isso tem no consultório, como é complicado, às vezes, pessoas completamente amarradas por esses chavões históricos que trazem desde pequenininhos e tal, e as consequências que isso tem na vida, né? Assim, uma dessas coisas que a gente tratou é aquela história de que as pessoas não podem ter duas caras, que isso é errado, que precisa ter uma cara só. Bom, isso no papel até pode existir, mas na prática não existe. É muito improvável que exista algo assim. É natural que a gente tenha modos de ser diferentes com pessoas diferentes. Seria muito estranho se a gente tivesse um único modo de ser, né? Mas esse engessamento histórico para algumas pessoas é muito nocivo, porque alguns se cobram isso como se fosse um bonequinho de plástico com somente uma cara. Outros chavões históricos que atravessam a existência de umas pessoas é, por exemplo, um deles, que o diálogo é a base de uma relação, que sem diálogo você não vai poder ter uma relação com uma pessoa legal, profunda e tudo mais. Meu Deus do céu, que coisa! Olha, há pessoas que quando estão machucadas, feridas, elas se recolhem, elas vão para dentro delas mesmas e ficam lá lambendo suas próprias feridas, cicatrizando, para só depois então voltar e poder conviver com as pessoas, né? Tanto isso como aquilo das duas caras, a gente deve considerar em outro patamar, né? Não sei se você lembra de uma obra, Dona Flor e seus dois maridos, do Jorge Amado. Claro. Uma obra de 60 e pouco, 65, 66, na qual ele colocava exatamente isso, esse dilema, né, daquela mulher que tinha que conviver com dois homens tão diferentes e que conseguia, de certa maneira, fazer essa transição. Um belo exemplo do Jorge Amado mostrando como com uma cara só a gente às vezes não consegue fazer as coisas. Mas há muitos outros exemplos. Um deles diz respeito à autoestima. Hoje é um dos bordões dos livros de autoajuda, a autoestima, que devemos ter autoestima, que a autoestima é importante. Nossa, mas por que é importante? Para muitas pessoas, exatamente por não terem autoestima, desenvolver um amor genuíno pelos amigos, pela esposa, pela família, pelo trabalho. Ao restituir a autoestima, a gente pode estar jogando tudo isso fora. A pessoa pode... E também a autoestima por si somente, ela é cega. Quer dizer, Hitler tinha uma grande autoestima, né? A gente sabe disso, já citei isso no programa em outras ocasiões. E há muitos bordões sobre o homem ser aquilo que pensa. Ora, muitas vezes nós não somos aquilo que pensamos. Muitas vezes nós somos aquilo que a gente sente, né? Ou então o que dizem de nós. Há pessoas que são exatamente o que a sociedade diz dela. A gente que não levanta, não faz as coisas sem antes consultar os vizinhos, consultar os amigos para ver se tudo ok. Quer dizer, ele por si só não tem uma opinião própria dele, tudo mais. E
E esses cabrestos, eles costumam aparecer e machucar propriamente esses chavões existenciais em questões ligadas, por exemplo, ao relacionamento, sabe? E isso é uma coisa curiosa, né? Eu lembro daquele livro do Camus, A Peste, que ele escreveu por volta da década de 50, 1950, que trata da luta de um médico contra uma epidemia. Na verdade, o que o Camus queria colocar naquela obra é a luta que nós temos, cada um de nós, contra as coisas engessadas, e no caso dele era o nazismo, contra as coisas que nos mutilam, que nos aprisionam, porque a gente é diferente, e é diferente por ser humano. Né? Então, entre as coisas que acabam muito batendo forte nos relacionamentos, é dizer que o amor com o tempo vai acabando, que no início é uma paixão, depois vira um amor, uma amizade, no fim uma cumplicidade. E aí, aí as pessoas já estão velhas, já tem que se aguentar, falta pouco tempo. Ora, para muita gente não é assim. Há pessoas que quanto mais elas convivem com o outro, com a outra, mais gostam, mais se apaixonam. É exatamente o contrário para algumas pessoas. A proximidade não desgasta algumas pessoas, alimenta e faz com que as coisas vão para frente. E há muitas outras coisas, como por exemplo, os casos de expressividade. Isso a gente vê em obras famosas. Olha, João Guimarães Rosa, eu acho emblemático quanto a isso. No livro dele, Grande Sertão Veredas, também da década de 50, né? Como aquele ex-jagunço lá no interior das Minas Gerais consegue transpor o meio, transpor certos engessamentos na relação dele com o Diadorim. Que coisa fantástica. Mas há chavões que limitam isso. Quando dizem duas cabeças vão pensar melhor que uma cabeça, claro que muitas vezes não é assim. Muitas vezes uma pessoa sozinha é mais do que quando ela está em dois. Às vezes a outra pessoa mutila a gente, diminui a gente, não aumenta, não faz crescer, não dá novos endereçamentos existenciais. Então, isso é um resumo do que foi conversado lá na Universidade do Pantanal na segunda-feira com os padres, professores, alunos, sobre essas questões dos chavões existenciais que servem muito bem no papel, servem muito bem para citar coisas, mas na prática, no dia a dia, não são assim tão recomendáveis. Adelor, quero agradecer a todos, a você, aos nossos ouvintes, e até a próxima quinta-feira. Legal, muito obrigado, boa viagem, e que tu consiga chegar o mais rápido possível lá no teu destino, que é destino pretendido, pelo menos, que é São Luís, no Maranhão. Isso, tem aula hoje à noite lá. Um abraço, boa sorte. Opinião das 8. Oferecimento Santec Resíduos, Aterro Industrial e Sanitário, RF Sul Caminhões, seu concessionário Volkswagen Caminhões e Ônibus.